25. Nós vamos ler alguns versículos. Diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviram-se um grito: Eis o noivo! Saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém? Deus amado, Deus poderoso, Deus santo. Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor se faz presente aqui neste lugar. Espírito Santo de Deus, fala comigo, Senhor, através da Tua palavra. Fala com a Tua igreja, Senhor. Fala com o Teu povo. Abra os olhos, abra o coração, Senhor. Pai, nós queremos receber muito mais de Ti. Mas que a palavra, Senhor, não venha ser passageira, mas que a palavra venha ser cravada em nossos corações. Por isso, Espírito Santo de Deus, me usa como instrumento nas Tuas mãos. Que não saia da minha boca, Pai, nenhuma palavra que não venha ser dirigida pelo Teu Espírito, mas que venha ser uma palavra guiada por Ti. Por isso, Senhor, que diminua eu e que Tu cresças dentro de mim. Pai, que esta palavra, Senhor, venha ser uma palavra de alerta. Que esta palavra, Senhor, venha ser uma palavra de avivamento. Que esta palavra, Senhor, venha ser uma palavra de crescimento, Senhor, para a Tua igreja nesta manhã. É o que eu te peço agora no nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Glória a Deus pela vida que nós estamos aqui e por nós estarmos aqui nesta manhã. Conforme já foi ministrado aqui no louvor, falou sobre a volta de Cristo, que Ele está breve. Falou sobre avivamento, que alguns países estão tendo um grande avivamento. Lá nos Estados Unidos já são quase 15 dias que eles estão tendo um avivamento contínuo em oração. E eu creio que esse avivamento está chegando aqui para o Brasil. Mas vai depender também de mim, de você. Amém, igreja? Está vindo um grande avivamento, porque é promessa do Senhor que a volta dele está próxima. Nós lemos aqui em Mateus 25:13, uma passagem muito conhecida. Mas se nós voltarmos um pouquinho lá em Mateus 24, nós vamos ler sobre a segunda vinda de Cristo. Lá em Mateus 24 fala sobre o princípio de dores, fala sobre a grande tribulação e fala sobre como será a segunda vinda dele. Mais adiante, depois do capítulo 24, começa a citar algumas parábolas que também nos ensinam para ficarmos preparados. Parábolas que nos ensinam para ficarmos vigilantes. E uma das parábolas que Jesus cita é esta que nós lemos. É a parábola que nós lemos, que fala sobre a parábola das 10 virgens. Fala sobre um casamento que inclui preparativos, inclui festas, inclui tradições e vários significados. Então, nesta parábola, Jesus, ele usa esse acontecimento do casamento mais uma vez
mais uma vez, Ele usa para nos ensinar sobre a sua volta. Ele usa essa parábola para nos alertar sobre o grande dia em que Ele virá buscar a igreja. Ele virá buscar a igreja. Ele virá buscar a igreja do Senhor. E essa igreja sou eu, essa igreja é você. A igreja não é aqui o templo, não são as paredes, porque isso aqui não tem vida. Mas a igreja é eu, sou eu, é você, que nós temos vida. E Ele vai vir buscar esta igreja. Amados, todos nós conhecemos uma cerimônia de casamento. Geralmente, a cerimônia de casamento, ela é precedida de um ritual. Cada cultura tem os seus costumes, tem suas tradições. Vamos falar um pouco aqui, rapidinho, da cultura do Brasil. A cultura do Brasil, geralmente, a noiva entra de branco, né? Hoje talvez não tenha mais isso, mas antigamente as noivas abriam-se as casas antes de casar, né, para mostrar o lar, para mostrar que tudo estava bonitinho. Aí ganhava-se lá os presentes, né? Ganhava aqueles porta-mantimentos. Eu vejo algo da minha mãe, aqueles porta-mantimentos que é café, arroz, tal, ganhava cestinho de lixo, né, mãe? Né? Então a noiva, ela abria a casa, né, para que os familiares conhecessem, para que os amigos fossem lá e conhecessem. Isso é uma pré, né? É uma preparação para o casamento, né? Já na China, que se você for pesquisar sobre a China, lá fala que a noiva, ela usa 3 vestidos, podendo trocar durante a cerimônia. É igual, eu já fico imaginando, igual 15 anos, que a menina entra com vestido, sai com outro, vai embora com outro. Na China, no casamento é assim, são trocados 3 vestidos. Amados, eu fico imaginando para a noiva, coitada, um vestido já é caro, imagine 3, né? 3 vestidos para trocar. Mas na China é assim, eles trocam 3 vestidos. Lá na Índia, existe o ritual de se pintar com renas. A noiva fica 2 dias antes se pintando com aquelas renas, com aqueles desenhos delicados, né? É o ritual deles. Lá na Grécia, hoje mesmo, de manhã, em pequenas empresas, grandes negócios, eu estava assistindo, fala sobre o quebrar prato, né? O casamento grego é assim, para mostrar que está feliz. A noiva, a hora que chega, que está terminando o casamento, pisa numa taça de cristal, pisa, o noivo também pisa. Aí depois você abre todos os cacos que ficaram lá. A tradição deles fala que é o tempo que vocês vão ficar juntos. Então, como a taça geralmente se despedaça, vira pó, fala que é eternamente, né? Imagine se uma taça não quebra para essa noiva. Eu ia lá pegar um martelo, né? Vai quebrar, né? Olha lá, essa é a tradição da Grécia. E na festa, junto com os convidados, para mostrar que você está feliz, jogam-se pratos, né? Jogam-se pratos, que hoje eu aprendi que é prato de gesso, não é de porcelana, é prato de gesso, que é quebrado, e eles não jogam fora. Depois eles pegam aqueles cacos e eles reutilizam novamente para fazer novos pratos. E é que Valparaíso também é cultura, amém? Então assim é o casamento grego. São vários rituais, vários costumes diferentes em cada cultura. E na época de Jesus, entre o povo judeu, o casamento também era um momento especial. O casamento também era muito bem ensaiado. O casamento também era muito bem preparado. As festas duravam 7 dias, meus amados, ou até mais. Imagine 7 dias de festa. Eu adoro uma festa. 7 dias de festa, ou às vezes durava até mais. E a noiva, juntamente com as suas amigas, talvez as madrinhas, que fala nessa tradição, as amigas mais próximas, se enfeitava e esperava o noivo vir buscá-la. Então cada uma das suas amigas, cada uma das suas madrinhas levava, pastor, abre aqui para mim, levava uma lamparina na mão. Essa noiva, essas madrinhas, não é desse tamanho que eu vou mostrar, né, gente? Elas levavam uma lamparina na mão, né? E cheia de azeite, porque era o que iluminava. Essas noivas, elas ficavam
preparados. E o noivo, ele também se enfeitava, e acompanhado dos seus amigos, eles iam caminhando, eles iam dançando com instrumentos, em clima bem festivo, para buscar a noiva. Então o noivo, junto com os amigos, ia onde a noiva estava, para buscá-la, para estar junto com essa noiva. E todos voltavam para o local onde seria realizado a cerimônia. Acontece que durante essa festa, no caminho, era longo e acabava o azeite. E as mulheres tinham a responsabilidade de trazer o azeite na sua lamparina. Ela tinha a responsabilidade de trazer o azeite nas suas lamparinas. Ela tinha a responsabilidade de trazer azeite de reserva, para que se faltar no caminho, o noivo não se apartar da noiva. As noivas prudentes, junto com as amigas, sempre trazia uma reserva. Mas aquelas tolas, aquelas amigas nécias, elas não se preocupavam. Elas não se preocupavam com essa reserva, com esse detalhe. E elas acabavam ficando de fora da cerimônia. E era considerada indigna após a porta se fechar. Amados, o que nós aprendemos com essa história? O que nós aprendemos com essa parábola? A quem nós podemos comparar as virgens dessa parábola? Aos cristãos de hoje. Sou eu. É você. Podemos comparar as virgens dessa parábola a nós, a igreja do Senhor. Uns são prudentes, outros já não tanto. Uns estão presentes, outros já não tanto. E o noivo, Jesus, que virá buscar a igreja do Senhor. Jesus, ele virá buscar a igreja do Senhor. O azeite é a reserva, simboliza a prudência, simboliza a vigilância, simboliza a presença do Espírito Santo de Deus. Amados, não basta somente dizer, eu sou cristão. Não basta somente dizer, eu vou à igreja tal. Não basta somente andar com a Bíblia debaixo do braço, porque isso é fácil. Mas é preciso ter algo mais, é preciso ter algo muito mais. Tem que haver mudança operada pelo Espírito Santo de Deus. Tem que haver uma mudança dentro de nós, e essa mudança vem através do Espírito Santo de Deus. Não basta ser cristão, não basta andar com a Bíblia debaixo do braço, mas é necessário ter uma mudança movida pelo Espírito Santo de Deus dentro de nós. Senão de nada vale. Senão nada vale, meus amados. E eu pergunto para você, igreja, eu pergunto para você que está nos assistindo: até quando vamos insistir em ficar com o candeeiro apagado? Até quando vamos insistir em ficar com o nosso candeeiro apagado? Pastora, está apagado, meus amados, mas se está apagado, a culpa é sua. Se está apagado, a culpa é sua, porque a palavra tem sido pregada, a palavra tem chegado até a tua casa, até o teu lar. Você que tem que ter uma mudança de vida, você que tem que falar: Senhor, eu quero mudar, eu necessito de Ti, eu necessito do Teu Espírito Santo. Senhor, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais isso para mim, mas eu quero uma vida transformada, para quando Tu vier mudar, buscar a igreja, eu irei contigo. É necessário uma mudança, igreja. Aleluias, aleluias. Eu pergunto para você nesta manhã: como está a sua lamparina de azeite? Como está a sua vasilha? Será que a sua vasilha está cheia? Será que a sua vasilha está vazia? Você tem agido como um cristão prudente? Ou você tem agido como aquelas 10 virgens, como aquelas 5 tolas que deixaram de ter a reserva? Como que você tem agido? O texto diz que todas foram ao encontro do noivo. Todas, as 10 foram ao encontro do noivo. Mas é importante destacar que fazia uma diferença, que existia uma diferença entre elas. 5 eram prudentes, 5 eram tolas, 5 estavam preparadas e 5 não. Amados, somente com esta palavra, somente com esse ensinamento,
que Jesus deixou. Já era para nós mudarmos de vida. Já era para nós deixarmos o nosso passado, deixarmos a nossa vida mundana e corrermos para os braços do Senhor, corrermos para o pé dele, nunca mais sairmos até a volta dele. Sermos prudentes. Aqui ele está dizendo: prepara a igreja, prepara a noiva do Senhor para encontrares com o rei. Prepare-se, estai vigilantes, porque eu estou voltando, eu estou mandando avivamento, países estão sendo avivados, a sinal da minha volta, eu estou voltando. Amado, um dia todos nós vamos prestar contas, todos nós passaremos pelo tribunal. E não pense você que vai ser um encontro qualquer. Oh, Jesus bonitinho, Jesus, o Senhor é lindo mesmo. Vai ser encontro qualquer, não. Você vai ver o Rei dos Reis, você vai ver a beleza, você vai ver o quanto Ele era esplêndido. Mas vai ser um encontro tete a tete. Eu pergunto: o que você tem feito da sua vida? Você acha que está levando uma vida que agrada a Deus? O que você vai ter para oferecer naquele dia? A palavra diz que ninguém sabe o dia e nem a hora, mas está breve. E nós temos visto pessoas brincando de ser cristãos. Pessoas que uma hora querem muito, outra hora não querem nada. Uma hora estão cheias, outra hora estão vazias. Fazem questão de estar fora do banquete. Fazem questão de estar fora da presença do Senhor. Conhecem a verdade, mas não querem vivê-la. Eu te digo nesta manhã: comece a partir de hoje a encher a sua lamparina. Comece a partir de hoje a encher a sua lamparina com azeite. Seja prudente, para quando Jesus voltar, vocês que estão com reservas, poder acompanhá-lo para o grande festa do casamento, para a grande bodas de Canaã, onde nós iremos celebrar, onde nós iremos nos alegrar, onde nós iremos falar: chegou o grande dia e eu vou estar com o Rei dos Reis. Nós temos que estar com essa reserva. Caso contrário, meus amados, será como está escrito no versículo 11 e 12 que nós lemos: Senhor, abra a porta. Pai, abra a porta. Senhor, eu estive lá no culto de Valparaíso alguns domingos. Eu estive no culto de vez em quando. Pai, eu escutei a tua palavra: abra a porta, Senhor. E sabe qual vai ser a resposta? Não vos conheço. Sabe por quê? Estava sem o azeite, não estava preparado para a volta do Senhor. Lá no versículo 3 e 4 diz que as virgens prudentes levaram além das lâmpadas o azeite de reserva, porque elas não queriam ficar de fora, como aconteceu com as nécias. Pastor, vem aqui. E como que nós devemos nos preparar? Ai, pastor, eu não quero ficar de fora. Segura aqui para mim. Eu não quero ficar de fora. Eu não quero. Pastor, eu quero ir nesse grande dia. Como que nós devemos nos preparar? Meus amados, à medida que orarmos mais, à medida que jejuarmos mais, à medida que lermos a Bíblia e consagrarmos a nossa vida a Deus, a partir do momento que nós renunciamos ao pecado, Deus vai começar a encher as nossas lamparinas. Uma oração, um pouco de azeite. Uma leitura da palavra, mais um pouco de azeite. Aqui é a sua vida, viu? Essa taça é a sua vida. Um evangelismo, mais um pouco de azeite. Mas pode deixar, pastor, junto aí, levanta, junto com a bandeja, levanta, isso, que vai derrubar, deixa assim. Para, deixa eu ensinar o pastor. Você vai fazer assim, ó. Eu não treinei ele, tadinho. Então aqui já tem oração,
já tem leitura da Bíblia, já tem evangelismo. Ah, mas eu quero mais, eu quero ser transbordante. Obediência ao Senhor. Levanta, pastor, o pessoal vê que vai transbordar. Vai transbordar, vai transbordar. E você vai ser, meu amado, com o seu candeeiro cheio, 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 cheio. É isso que Deus quer fazer na sua vida, ó. Te transbordar cada vez mais na presença dEle. Obrigada, pastor. Pode dar para a irmã Júlia, tudo isso aí. Vai cair aqui, amém? A tua vida tem que ser assim, transbordante, transbordante. E assim que Deus faz, quando você menos esperar, estará transbordando. Quando você menos esperar, estará cheio do Espírito Santo de Deus. Quando você menos esperar, a sua vasilha vai estar cheia. Quando você menos esperar, você vai, meus amados, transbordar e iluminar a vida dos outros através da sua vida. Glória a Deus, igreja. Dê a melhor salva de palmas para Jesus. Não se preocupa que não, as irmãs estão cuidando. Deus está falando. Deus está falando para cada um de nós. Te preparas. Tua irmã Cícera, leva lá. Te preparas. Te preparas. Deus está falando para mim. Deus está falando para você. Te preparas, porque eu estou voltando. Te prepara, porque eu estou voltando. Deus quer encontrar uma noiva linda. Deus quer encontrar uma noiva pura. Deus quer encontrar uma noiva sem ruga e sem mácula. De que você está enchendo a sua lamparina? O que tem acumulado na sua vida? Tem gente que tem a lamparina e coloca lixo. Não vai acender. Até tem a lamparina, mas está vazia. O que você tem acumulado dentro da sua vida? Coisas que edificam, ou coisas que têm te afastado da presença do Senhor e envergonhado ao nome do Pai. Não faça como as insensatas. Não deixe o azeite faltar. O azeite significa a presença do Espírito Santo de Deus. Não se afaste dele, não entristeça, ande com ele e você vai crescer na presença do Senhor. Ande, fala, Espírito Santo de Deus, ande comigo. Espírito Santo de Deus, guia os meus pés. Espírito Santo de Deus, guia os meus olhos, as minhas mãos, para estar somente aonde tu queres que eu esteja. Fale com o Espírito Santo. Amados, se você não tem mais sentido, se a alegria para você não faz mais sentido na sua vida, ah, pastor, eu tenho tudo, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma casa, não me falta nada, mas eu não sou feliz. Oh, pastor, eu tenho perdido tudo, nada dá certo na minha vida. Amados, está na hora de refletir do que você tem se alimentado. E para terminar, o versículo 13 diz: portanto vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. O versículo 13 diz isso: vigiem, porque não sabem nem o dia e nem a hora. No versículo 3, nós lemos que todas as virgens foram tomadas de sono e adormeceram. Mas quando o noivo apareceu, todas acordaram. E somente as que tinham a reserva de azeite puderam acompanhá-lo para a grande festa. As outras ficaram de fora, porque a porta estava fechada. A porta estava fechada. Igreja, a volta de Cristo está breve. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, ninguém sabe. Mas os sinais estão se cumprindo. Os sinais estão bem claros. Terremotos. Olha o que aconteceu aí no carnaval, no litoral norte. Olha o que aconteceu com essas chuvas, meus amados. Em Mauá também houve desabamento. Em Mauá também houve vítimas.
Santo André também houve muito. Pessoas que perderam os lares. Mas lá no litoral norte, quase todo mundo perdeu tudo. São os sinais. São os sinais da volta de Cristo. E isso é um dos sinais. O Senhor, Ele está nos alertando. E nada, nada, nada ficará escondido. Nada, nada, nada ficará escondido. A volta dele pode ser hoje. Pode ser amanhã. Pode ser daqui 5 minutos. Nós não sabemos. Mas nós temos que aguardar com grande expectativa. Porque neste dia, meus amados, as trombetas soarão. Surgirão novos céus, surgirão nova terra. Não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais sofrimento, não haverá mais depressão, não haverá mais enfermidade, não haverá mais o ódio, não haverá mais nada, porque novos céus, novas terras acontecerão. E lá em 1 Coríntios 2:9 diz que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano o que Deus planejou para aqueles que o amam. Ninguém imagina o que foi planejado, meus amados, para aquele que o ama. Por isso acordem, acordem, acordem. Chega de viver nesta vida de pecado. Chega de viver nesta vida de sofrimento. Existe um lugar preparado para você, mas você tem que fazer por merecer. Esses dias escutei, ou eu li uma frase e falei assim: todo mundo quer ir para o céu. Se você perguntar para alguém, fala assim: meu irmão, você quer ir para o céu ou para o inferno? Céu, né? O que você está fazendo para querer morar lá no céu? E o que você está fazendo para habitar lá no inferno? Tudo que desagrada a Deus. Nós temos que morar. A nossa morada está sendo preparada. Mas nós temos que fazer por merecer estar ao lado do Pai. Precisamos estar vigilantes. Sermos cristãos prudentes. Pois um dia nos reencontraremos com o Senhor. E eu espero, meu amado, que no dia que Ele voltar, no dia em que nós estaremos com o Senhor, as portas estejam abertas, para que Ele fale: venha igreja, venha filho meu, venha, eu estou às portas, venha, porque o seu lugar está reservado. Que não venha acontecer como aconteceu nos dias de Noé. Quando Noé ele falou sobre o dilúvio, quando Noé ele pregou, e ele foi considerado louco. Noé, você está louco construindo esse barco imenso, não vai chover. E Noé obedeceu a voz do Senhor, ele obedeceu a voz do Pai, ele construiu aquele barco, ele colocou um casal de animal de cada espécie, ele colocou a família, ele chamou as pessoas: venham, porque vai chover, venham porque o mundo vai acabar. Nada. E houve o dia que a porta da arca foi fechada pelas mãos do Senhor, foi lacrada. E quando começou o dilúvio, aquelas pessoas: Noé! E ele falava: não posso fazer nada, porque quem fechou as portas não fui eu, mas foi o meu Deus. Assim será a volta, meus amados. Ele tem nos alertado. Ele tem nos alertado. Os sinais estão claros. E quando as portas se fecharem, não adianta, porque Ele vai falar: eu avisei. Por isso, sejam prudentes e vigilantes nesta manhã. Eu queria chamar o Ministério de Música aqui. Eu gostaria que toda a igreja se colocasse de pé nesta manhã. Que você fizesse uma reflexão de como está o teu coração nesta manhã. Como que está a tua vida nesta manhã? Como que está? Você está preparado para a volta? Se voltasse agora, para onde você iria? Ah, pastora, está fácil aqui na igreja. Estar na igreja não significa que você vai para o céu.
Estar na casa do Pai 24 horas não significa, mas o que significa é o que está dentro do seu coração. Como está o teu coração na presença do Pai nesta manhã? Como que você tem estado na presença dEle durante os outros dias? Você tem buscado? Ou você tem deixado Ele de lado? Hoje é domingo, vou com a minha Bíblia. Aí você chega em casa, deixa lá a sua Bíblia. No próximo domingo, vamos Bíblia. Tira o pó e vai. A palavra de Deus é para ser meditada e cravada no coração.